Olá pessoal, dando continuidade aqui, né? Agora a gente vai falar um pouquinho das linhas de força, tá, gente? Então, as linhas de força nada mais são do que aquilo que a gente já conversou um pouquinho antes, né, na outra aula, que é o quê? Como que as linhas estão aqui saindo, por exemplo, de uma carga positiva, né? São as flechinhas aqui, tá meio ruinzinho aqui, mas é carga positiva, tá saindo, certo? Então, isso significa que são as linhas de força, tá? Depois eu vou mostrar um aplicativo ali bem legal para vocês verificar. Quando a carga é negativa, mesma coisa, ó, entrando aqui. Mas isso aqui acontece quando elas estão isoladas, né? Uma está aqui assim, ó, paradinha, e a outra está aqui assim, isolada. Uma não está interagindo com a outra, tá, gente? E agora, o que acontece quando eu coloco uma perto da outra, né? Então, olha só o que aconteceu aqui embaixo, ó. Essa aqui é uma carga positiva, e essa aqui é uma negativa, tá? Então, olha, se a positiva, como aqui em cima as linhas estão saindo, e na negativa estão entrando, quando eu coloco uma perto da outra, olha o que acontece. As linhas de campo saem da positiva e vão para o lado da negativa, tá, gente? Então, ele faz isso aqui, ó, ele sai daqui e vai para cá. Sai daqui e vai para cá, tá vendo, ó? Então, essas aqui elas não chegam a alcançar lá, né? Essas aqui, mas essas aqui elas encontram, tá, gente? E quanto mais linhas de campo está saindo de uma carga, mais intensa é o valor da carga, tá? Então isso aí tem a ver também, tá? A mesma coisa aqui, ó. Carga negativa, quanto mais linhas tem, mais intensa ela é. Aqui nesse caso elas são iguais, tá? Pode ver que aqui tem 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então a mesma coisa aqui, né? Tem 3, 3, aqui 3, aqui 3, aqui uma e aí outra, tá? A mesma coisa vai acontecer se elas são cargas e sinais iguais, tá? Olha só, aqui são duas positivas. O mesmo desenho vai ser para duas cargas negativas, a única diferença é que as linhas ele está saindo aqui, elas estariam entrando, tá? Mas é a mesma coisa. Então olha só como que fica aqui, ó. Então a gente vai ter as linhas que sairiam dessa positiva, elas não podem entrar na outra, porque ela também é saindo. Então ela vai fazer isso aqui, ó, como se fosse uma repulsão entre elas, né? Tá certo? E aí aqui eu vou ter uma animaçãozinha que eu vou passar para vocês aqui para a gente verificar como que funciona, tá? Só colocar ela aqui, ó, que é isso aqui, tá? Então olha só, aqui só para vocês entenderem, ela tem uma carga aqui sozinha, tá? Então em volta dela aqui a gente não está mostrando o campo, até deixa eu colocar aqui o campo. Quando eu colocar uma carga dessas aqui, ó, a gente vai ver que vai acontecer alguma coisa aqui, tá? Ó, vou pegar essa negativa primeiro, ó. Coloquei aqui. Então, olha o que aconteceu, ó. Todas as flechinhas estão entrando em direção a ela, porque ela é negativa. Aqui não está mostrando o campo dessa. Essa aqui é uma carguinha de prova, tá, gente? Essas são as cargas geradoras. Essa aqui a gente pega nesse negocinho aqui, tá? Então, ó, coloquei uma aqui, tudo entrando. Observe, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui, ó, tem uma flechinha azulzinha, ó. Vou levar mais perto. Essas flechinhas azulzinhas é a força. Olha só. Quanto mais eu me aproximo, olha como ela vai aumentando a força, né? Ó. Fica uma força bem grande, né? Ó. Tá vendo aqui, ó? Então, ó, se eu pegar e colocar ela mais distante, ela vai isso aqui, tá? Então, isso aqui é a força que está aparecendo entre essa e essa. E essas outras flechinhas são o campo elétrico. Se eu pegar mais uma aqui ó, e colocar aqui, olha o que está acontecendo com a força ali também, ó, tá vendo? Então, ele vai aparecer. Tá? Então aqui eu vou colocar ela mais para cá, para deixar mais ou menos a mesma distância aqui, ó. Tá? Então, ó, quando eu soltei, olha só, aquilo que acontecia antes, né? Naquele desenho anterior, né? Que ele ficava os campos saindo, aqui os campos estão entrando porque as duas são negativas, tá? E esse aqui é um joguinho para fazer o gol, na realidade, ali, ó. Então, se a gente agora ligar ela aqui, ó, tá vendo que tem uma força para cá e uma para cá? Então, se a intensidade for grande o suficiente para a resultante aqui vai ser aqui no meio, então vai vir para cá. Só que pela distância que está aqui e tudo mais, ela não vai ser suficiente para vir até aqui. Ela vai vir até um pedaço, acho, e voltar. Não sei, vamos testar, né? Vou ligar aqui, ó. Não foi, tá? Então ela fica ali dançando ali, né? Ela não conseguiu ser puxada, tá? Agora, se a gente colocar um pouco mais perto, né? Deixa eu parar aqui. Então, ó, colocar um pouco mais aqui, um pouco mais aqui. Mas aqui também ainda ela vai voltar. Tem que ser mais aqui assim, tá? Mas eu vou ligar aqui só para vocês verem. Ela vai ficar aqui, né? Porque a força aumenta e ela está muito perto, né? Deixa eu parar aqui. Ó, vamos puxar ela mais aqui, ó. Aqui e aqui. Agora acho que vai. Vamos ver. Gol! Beleza? Então é isso, gente. Deixa eu voltar lá de novo. Vamos lá para
Representação, ok. Então tá aqui, ó, tá certo? Bem, aqui agora a gente vai falar um pouquinho da representação do vetor nos pontos, como que funciona quando eu tenho uma linha, né? Então olha só, aqui é uma linha de campo, tá? Toda torta, não está retinha igual lá, porque o campo ele não precisa ser uniforme igual estava ali em alguns casos, né? Tudo retinha ou variando só com a distância, né? Então olha só, como que a gente faz? Por exemplo, se aqui ó, eu tenho uma linha de campo, eu falo para vocês, qual que é o campo elétrico exatamente nesse ponto? É uma tangente, então por isso que tem esse pontilhadinho aqui, ó. E aí, aqui como tem uma curva, né? Ó, tá vendo que aqui tem, opa, desculpa, tem uma curva, né? Deixa eu pegar aqui uma ponteira, que daí eu consigo desenhar para vocês aqui, mais fácil de vocês observar. Ó, então, aqui é como se fosse assim, ó. Aqui, quando tem uma curva, ela tem um círculo e tem um raio aqui, né? Não sei se vai ficar bem legal aqui. Ixi, é ruim de desenhar isso aqui, gente. Imagine que isso aqui seja um círculo, certo? E aí, como que a gente faz uma tangente? Uma tangente, ela é feita pegando assim, ó, o raio, e aí fazendo o raio, fazendo 90 graus com aquilo lá, ó. É como se fosse isso aqui, ó. Aqui e aqui. Aqui é um ângulo de 90 graus com esse vetor aqui. Então, aqui a gente sabe que é tangente. Se eu falasse para vocês qual que é o campo elétrico aqui, ó, era só fazer isso aqui e é mais ou menos isso para lá. A mesma coisa aqui, ó, tá vendo que ele está vindo para cá, a mesma coisa aqui. Ah, mas e se fosse aqui? Né, exatamente aqui nesse pontinho, ó. Aqui é quase uma reta, então ele vai estar o quê? Opa, não consegui desenhar a reta ali. Aqui, tá, gente? Deixa eu só pegar aqui a ponteira e apagar aquele desenho ali. Apagou o outro, mas não apagou aquele que eu queria. Enfim, né? Deixa eu pegar aqui. Tá, então aqui seria como se fosse uma reta para cima lá, tá? E aqui, a mesma coisa, e assim vai, né? Que assim, o que você não pode fazer é, por exemplo, nesse ponto aqui, né? Onde que ele está aqui. Se eu falar para você quando que é nesse ponto aqui, qual é o campo elétrico? É uma reta para lá. Se você fizer para cima aqui, ou para baixo, aqui entrando na voltinha, né? Na curva, aí tá errado, tá, gente? Aqui assim também, né? Em qualquer ponto aqui é sempre uma tangente, tá certo? Aí aqui quando a gente está falando do campo elétrico uniforme agora, né? Então veja bem, nós temos aqui duas placas, uma placa negativa e uma placa positiva, tá? Deixa eu trocar aqui a ponteirinha porque acho que é ruim olhar com essa ponteira. Aqui. Quando eu tenho uma placa negativa e uma positiva. Se as cargas positivas saem o campo elétrico e a carga negativa entra, então quer dizer que vai vir uma flechinha, ó, aqui dá para ver melhor, né? Ela sai daqui, ó, aqui está a pontinha dela vindo para cá. Então ela sai de lá e vem para cá. Se isso aí é uniforme, quer dizer que cada uma tem uma distância exatamente igual à outra ali, tá, gente? Então olha só, qualquer ponto aqui dentro vai dar o mesmo valor do campo. Se eu falar para você que aqui, ó, perto da letra E, nessa linha aqui, o campo vale 5 vezes 10 na 2, Newton Coulomb, aqui vai ser 5 vezes 10 na 2, opa, deixa eu voltar aqui, aqui vai ser 5 vezes 10 na 2, em qualquer ponto, não interessa se vai ser mais perto daquela ou mais perto dessa plaquinha, né? Sempre vai ser o mesmo valor, tá bem? Agora a gente vai fazer um exercício aqui, tá, gente? Ó, duas placas, tá ruimzinho de eu ler aqui, ó, tá meio ruim essa resolução, né? Duas placas metálicas planas paralelas, eletrizadas com cargas e sinais contrários, estão colocadas no vácuo a 10 centímetros de distância uma da outra, né? Então nós temos duas placas, depois eu vou fazer um desenho ali para ficar fácil de vocês enxergar, tá? O campo elétrico produzido pelas placas tem intensidade de 6 vezes 10 na 7 Newton Coulomb. Acho que é 7, tá? Mas eu vou fazer com 7 mesmo, tá? Uma carga eletrizada pontiforme de 2 microcoulomb e massa 5 vezes 10 na menos 6 kg é abandonada na placa positiva. Tá? Então, eu tenho duas placas e peguei uma partícula de 2 micro e abandonei do lado de uma carga positiva. Tá? É como se fosse essas aqui, né? Então, da placa positiva, abandonei desse lado aqui uma carguinha positiva. Então, se ela é positiva e está no lado da placa positiva, ela vai sofrer uma repulsão, ou seja, ela vai vir e ser empurrada com uma força para cá, tá certo? Onde que está que eu parei ali? Supondo desprezível a força de atração gravitacional sobre a carga elétrica, calcule a intensidade da. Aí aqui então a gente vai fazer cada uma dessas aqui, tá certo, gente? Então já vou voltar aqui.
Então, pessoal, aqui é o exercício que eu comentei com vocês, onde a gente tem duas placas paralelas e o campo uniforme aqui no meio vai ser, o campo aqui no meio, né, vai ser uniforme. Então, olha só qual que é o exercício. Ele falou pra gente que nós vamos abandonar uma carga positiva perto da placa positiva, certo? Então, quando falar abandonar, significa que ele soltou ela ali sem velocidade inicial, tá? Então, essa é uma informação importante. Qual é o valor da carga? 2 microcoulomb, 2 vezes 10 a menos 6. Massa da carga, 5 vezes 10 a menos 6 quilogramas, tá? E falou que o campo elétrico aqui no meio é uniforme e vale 6 vezes 10 a 7 Newton Coulomb, tá bem? Então, essas são as informações do problema. O que ele quer saber? Primeiro, ele quer saber a força com que essa carga vai sofrer. Gente, então, se ele quer saber a força, significa que eu vou ter que usar uma fórmula de força que a gente tem, né? Então, nós temos aquela da força é igual a K, que é 1, que é 2, dividido por D ao quadrado. Como aqui a gente não sabe o valor dessas placas, ou seja, das outras cargas, não tem como resolver dessa forma. E eu só sei o valor de uma carga. Mas como ele me deu que o campo é uniforme, a gente pode usar essa fórmula aqui, ó, que a força é igual ao campo elétrico vezes a carga Q. Então, o campo é constante, vai ser em todos os momentos aqui vai ser o mesmo valor, e aqui a carga ele deu para a gente também, né? Então, vai ficar força igual a o valor do campo elétrico, que é 6 vezes 10 na 7, que multiplica a carga, que é de 2, né? 2 vezes 10 na menos 6. Então, vai ficar aqui força é igual a 6 vezes 2 dá 12, que multiplica, repete a base 10, e subtrai, soma os expoentes, né? Então, vai ficar 7 menos 6, né? Que vai ficar 1. Então, quer dizer que a minha força vai ser igual a 120 newton. Achamos a força, tá? E se a gente quiser saber para onde que está essa força, bem, primeiro que aqui tem o nosso campo, né? O nosso campo faz isso aqui, ó, tá? Sai da carga positiva e vai para a negativa, em toda a extensão aqui, ó, tá? Vai fazendo tudo isso aqui, ó. Tá? Aqui também tem uma outra, não vou desenhar para não ficar muito desenho. Bem, se aqui é uma carga positiva e aqui é positiva, para onde que vai estar a força? Vai estar para cá, né, gente? Então, eu vou ter uma força de repulsão aqui, ó, indicando aquela direção lá. Vou chamar de F aqui, ó, tá certo? Então, uma força para lá. Então, determinamos qual é o valor da força. A letra B, ele quer saber a aceleração que a partícula vai adquirir. Porque, ó, se ela está parada e eu tenho uma força, ela vai começar a se mover. E qual que é a aceleração que ela vai ter, né? Então, aqui a gente vai usar a equaçãozinha lá atrás lá da força, né? Do primeiro ano. Força igual a massa vezes aceleração, lei de Newton. Então, força, eu já sei, é esse valor. Massa, ele me deu. Aceleração, eu acho. Então, simples, né? Esse aqui é um exercício bem típico, assim, de vestibular, de Enem, tá, gente? Que ele vai pedindo várias coisinhas, né? Então, força, a gente achou que vale 120. Massa é 5 vezes 10 na menos 6, vezes aceleração, tá ali. Então, a gente isola, né? Esse aqui tá multiplicando o azinho, ele vai passar para lá dividindo. Então, vai ficar 120 dividido por 5 vezes 10 na menos 6. Então, eu vou isolar o A já do lado de cá, tá? Ó, A igual a 120 dividido por 5 vezes 10 na menos 6. Então, quer dizer que a minha aceleração vai ser 120 dividido por 5. Vai dar 2, vai dar 4. Vai dar 24, né? Vezes 10, repete a base, repete a base não, vou passar ele para cima. Então, quando eu passo para cima, aqui o que acontece? Eu mudo o sinalzinho, então ele vai ficar 6, certo? Vai ficar positivo. Metro por segundo ao quadrado, tá certo? Tranquilo aí, gente? Entenderam? Então, vai ficar 5 vezes 20. Beleza. Achamos aqui a nossa aceleração, tá? E agora, a letra C. A letra C, deixa eu passar um pouquinho para cá. Aqui. A letra C é o seguinte, essa aqui é um pouquinho... É fácil também, mas a gente tem que ficar lembrando de coisas lá do primeiro ano, de coisas mais atrás, né? Ele quer saber a velocidade que ele vai chegar na placa negativa. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Ele saiu daqui, tem uma força, ganhou aceleração. Qual vai ser a velocidade que ele vai chegar aqui desse outro lado? Tá? Então, essa partícula positiva vai chegar com que velocidade aqui? É isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Então, olha só. O que eu tenho de informação? Eu tenho a aceleração, tenho a distância entre as placas, né, o que ele me deu aqui, ó, que vale 10 centímetros entre as duas placas,
E é isso, né, que eu preciso, tá? Ele não me deu a velocidade inicial, ele me deu também, que é zero, né? Então, o que que eu vou fazer? Como eu quero a velocidade, eu vou ter que usar as fórmulas da velocidade que a gente tem, né? Ele não me deu o tempo que ele demorou, então eu não posso usar aquelas fórmulas que tem tempo. Agora tem uma, que é chamada de Torricelli, né? V ao quadrado é igual a V zero ao quadrado mais 2A delta. Aqui pode ser delta S, delta X, tanto faz, é a distância, né, esse delta X aqui, tá? Então, V é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial, 2 vezes a aceleração que eu tenho, achei, né, vezes a distância entre as placas. Então, V ao quadrado vai ser igual a V0, que é zero, que ela foi abandonada, lembra que a gente comentou no início aí que ela foi abandonada, mais 2 vezes a aceleração, que vale 24, vezes 10 na 6, vezes a distância, que é de 10 centímetros. Então, 0,1 metro, né? Eu nem precisava ter colocado entre parênteses aqui, né? 0,1 metro. Beleza. Então, agora o que a gente vai ter aqui, ó? V ao quadrado é igual a 2 vezes 24, que vai dar 48, vezes 10. Aqui é a mesma coisa que 10 na menos 1, né? Então, aqui vai ficar 10 na 5, né? 10 na 5, tá? Então, aqui, como a gente quer saber a velocidade, então, a velocidade a gente vai... Aqui, então, a gente vai ter que V é igual a raiz quadrada de 48 vezes 10 na 5, tá? Gente, aqui agora é o seguinte, ó. Quando a gente faz isso daqui, se você não tivesse calculadora, né? Com a calculadora, fazendo raiz quadrada, isso aqui vai dar V igual a 2.190,89 metros por segundo, tá? Essa aqui seria a velocidade, tá? Então, a gente já calcularia. Mas agora, ó, se a gente não tem calculadora, né? Então, vocês lá no Enem não vão ter. Como que eu resolvo isso aqui? Aí você, primeiro de tudo, lembra que aqui tem um 2zinho? A gente já conversou até sobre isso, que é a raiz quadrada. Então, aqui a gente tem esse 2. E esse 2, ele tem que ser, a gente tem que simplificar ele com esse número que está aqui, com esse expoente. 5 não dá para a gente, tem que ser exato. Então, a gente não consegue. Gente, depois eu tiro a dúvida aí com vocês e a gente pode, nossa livezinha ali na terça-feira, tá? Daí a gente pode conversar, ou o dia que a gente vê esses assuntos aí, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo adiante aqui. Então agora eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício aqui da página 87, o 9, o 13 e o 15, tá, gente? Então, esses exercícios ali eu quero que vocês realizem. Depois que vocês fizerem esse exercício, tentar, tá? No livro tem as respostas, eu já postei o livro também lá no Siga, tá? Quem tá sem, vocês vão fazer o quê? Aí sim vocês vão pegar e vão continuar o vídeo, tá? Eu vou continuar ele aqui agora na sequência, mas vocês vão ficar vão fazer isso só depois, tá bom? Então agora aí, para e faz os exercícios, tá bom? Valeu! Ok, depois que você fez os exercícios, né, gente? Então, vamos lá. Primeiro fazer o exercício, depois vocês vão voltar para cá para continuar, tá? Então, a gente vai começar agora com o seguinte: campo elétrico de um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático, tá? Então, o que que nós fizemos até agora? Nós falamos do campo elétrico de uma carga. Então, tinha uma carguinha lá, essa carguinha ali pontual, a gente calculava o campo elétrico. Agora a gente vai verificar quando o corpo é extenso, né? Ou seja, um condutor, uma coisa maior, assim, né? Então, é isso que nós vamos fazer agora aqui, ó. Então, aqui, ó, nós temos um objeto, tá? Esse objeto aqui tem essa forma meio estranha, aqui parece um chuchu, né? Enfim, e o que que a gente tem aqui, ó? Nós temos aqui, tem duas coisas que vocês têm que saber aqui quando é corpo eletrizado e equilíbrio eletrostático, tá? É o quê? Que um corpo metal, por exemplo, um condutor, né? Então, que as cargas vão ficar toda na parte externa do objeto, tá? Então, ele vai ficar tudo aqui, tá bom? Por que que vai ficar tudo ali? Imagina o seguinte, gente, são cargas positivas, ou cargas negativas, não interessa, tá? Mas são cargas. Quando essas cargas estão no corpo, elas vão querer ficar uma mais longe possível da outra. Então, qual que é a maior distância uma possível da outra? É elas irem bem uma longe da outra, lá na borda, ficar bem longe. Ó, essa aqui está mais longe possível da outra e assim vai, né? E aí o que acontece? Se elas estão bem longe uma possível da outra aqui, ó,
o campo elétrico no interior do condutor vai ser zero. Tá? Isso daqui, se a gente fizesse, por exemplo, um objeto bem certinho, redondinho aqui, no centro, a gente teria uma carga de cima, apontando para baixo o campo elétrico, a carga de baixo aqui apontando para cima o campo elétrico, e no final das contas o meio ia dar zero. Tá? E assim vai. A soma vetorial de todas essas composições aí de vetor, no final das contas dá zero. Tá? Então, isso, duas coisas importantes. Tá? Que no o campo que as cargas ficam distribuídas na superfície do condutor e dentro do condutor o campo elétrico é nulo, é zero. E olha aqui o que eu coloquei, ó, sublinhadinho. Ó. Não importa se o condutor é oco ou maciço. Tá? Então, qualquer jeito, dentro ele vai ser, o campo elétrico vai ser zero. Tá bem? Isso é bastante importante. Tá? Então aqui agora é só para mostrar, né, como que fica formado, qual a orientação do campo elétrico num condutor em equilíbrio eletrostático, né? Então ele vai fazer 90 graus com a superfície. Então ó, aqui eu tenho a minha superfície, né? Passo uma tangente e ele está ali, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Passo uma tangente e ele está aqui. Se fosse aqui, ele vinha um pouquinho mais para cá, né? E assim vai. Ou seja, sempre 90 graus com a superfície. Por isso que quando a gente tem um círculo, por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Opções. O ruim é que esse daqui, ele não tem... Ele tem formas, mas ele não tem... como que é o nome? Círculo, né? Só tem mão livre, coisa assim. Ó, linha e retângulo. Linha e retângulo, não tem... Enfim, vai lá, vamos com a caneta. Então é a mesma coisa que fosse assim, ó. Se eu pegasse um círculo aqui, ó, o ruim que é com o mouse é complicado de fazer bolinha. Então, pensa o seguinte, imagina que isso aqui é um círculo, tá, gente? Bem redondinho. Então, todo o campo aqui ele estaria saindo, por quê? Porque o raio faz 90 graus sempre com a superfície. Então, por isso que quando a gente tem uma esfera, o campo de uma carga positiva é saindo, uma carga negativa é entrando, né? E assim vai. Então, aqui, ó, uma carga é positiva, essa carga, logo o campo está saindo aqui, fazendo 90 graus com essa superfície. E assim vai, né? Aqui ficaria mais ou menos para cá, aqui seria reto mesmo, né? E assim vai, tá bom? Aqui tem um probleminha, os pense e respondo para a gente pensar um pouquinho aqui também, tá? Ó, imagine a seguinte situação. Você precisa carregar eletricamente uma esfera condutora grande e oca, que é essa daqui, ó, tá? Então, aqui tem uma esfera grande e oca, tá? Para isso, você vai colocá-la sucessivamente em contato com outras três esferas pequenas que têm cargas iguais a Q. Avalie a carga total da esfera oca após os sucessivos contatos com as três esferinhas nos seguintes casos. Então, primeira. Então, eu quero saber qual vai ser a carga dessa esfera aqui, ó, depois dos contatos, no seguinte caso. Quando os contatos forem externos, então, primeira coisa, eu venho, coloco essa esferinha que tem uma carga Q em contato com ela aqui. Tá? E o que vai acontecer com essa esfera aqui? Tá? Então, lembra lá no início que tinha o contato, né? Tem duas esferas, essas duas esferas, se a gente coloca em contato, ela vai se dividir. Se elas forem bem iguaizinhas, metade fica com a quantidade e a outra metade fica com a outra carga, né? Então, metade para cada carga, né? Nesse caso, não. Ó, uma é bem grande e uma é bem pequenininha. Então, o que vai acontecer? Essa divisão é proporcional. A maior aqui vai ficar com a grande maioria de carga e a outra pequenininha vai ficar com bem pouco. Então, vamos pensar o seguinte, que aqui tem 100 cargas, tá? Essa pequenininha está com 100 cargas. Quando eu encosto essa aqui, o que vai acontecer? Essa pequenininha aqui vai passar quase tudo, 99 para aquela lá. E as carguinhas vão ficar tudo aqui fora, ó. Tudo aqui, ó. Vamos dizer que ela seja negativa, tá? Fica fácil de eu mostrar aqui, ó. Vão ficar tudo aqui, ó, tá? Tudo aqui assim. Então, eu não vou fazer o resto, que depois eu tenho que apagar tudo, né? Então, ela vai se distribuir tudo aqui em volta, tá? 99 aqui e vai ficar só uma aqui dentro. Por que vai ficar só uma? Porque nesse espaço, ele vai se dividir. Lembra que ele se divide igualmente? Então, ó, esse espacinho de uma carguinha para outra vai ser igual aqui dentro. É o espaço que ela tem. É como se fosse isso. Então, 99 ficou lá e uma ficou aqui, tá? Ou seja, a carga final dessa esferona aqui, ela não vai ser 3 vezes o Q. Porque ó, se eu encostar essa próxima aqui agora, a mesma coisa vai acontecer. Ela vai passar quase tudo para lá e vai ficar com uma ou duas essa aqui.
encostei, depois pego, tiro aquela lá, né, encosto essa terceira aqui, né? Coloco lá, mesma coisa, vai passar quase tudo, não vai ficar com uma ou duas. Então a carga final da minha esfera grande, se ela pegasse todas as cargas, seria 3Q, né? Nesse caso vai ser 2,98, 2,99, não sei. Vai ficar com quase 3, não vai ficar 3. Beleza? Até aí, letra A, certo? Então, ok, agora deixa eu apagar. Cadê aqui? Ponteiro, borracha. Vamos apagar aqui. Até a borracha é ruim esse negócio aqui. Aí, agora deu. Deixa eu modificar aqui novamente, colocar a canetinha, beleza. Agora olha só, gente, a letra B, ó. Quando os contatos forem internos, então se eu pegar isso aqui, ó, e descer ele aqui, ó, desço ele aqui, e aqui vai ficar aqui então a minha esfera, ó. Aí, então, primeira esfera eu desci ela aqui, ela não encosta na lateral, encosta só aqui dentro. O que que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer aí? Será que ela vai passar 99 de novo e vai ficar com uma ali dentro dela? Não vai. Sabe por que que não vai nesse caso? Porque lembra que eu falei para vocês que as cargas não ficam do lado de dentro, elas ficam todo do lado de fora? Então o que acontece? Uma carga daqui vem aqui na parte de dentro e ela não fica dentro, ela vai para a parte de fora. E todas elas vão ficando aqui, 99 para o lado de fora, mas ela tem 100, lembra? E aí o que acontece? Essa última que está aqui, ela vai vir para cá porque aqui dentro tem espaço suficiente. Dentro sempre vai ter espaço, nunca vai estar saturado, sempre vai caber mais. Então essa última aqui vai passar para cá. E aí quando ela passa para cá, o que acontece? Ela vai para fora também. Então essa esferona, aí a gente vai tirar essa esfera daqui, vai pegar a outra, vai fazer o mesmo procedimento. Como dentro está vazio, vai cabendo tudo, sempre cabe tudo ali dentro, certo? E aí acaba o quê? Qual vai ser a carga final será da minha esfera grande? Vai ser exatamente 3Q. Por quê? Porque ela vai receber toda a carga dessa outra aqui. Tá certo, gente? Entenderam? Então, beleza. Vamos para frente. Blindagem eletrostática. Ó, esse conteúdo aqui é bem legal. Eu quero que vocês façam isso aí em casa, inclusive, tá, gente? Então, como que ele funciona? A blindagem eletrostática é quando você quer blindar alguma coisa que não tem interferência do campo elétrico ali dentro desse objeto, tá? Então, isso daí, por exemplo, ó, que está aqui, ó, não sei se vocês conseguem observar aqui no vídeo, né? Aqui tem uma trama, como se fosse uma tela de metal, onde uma pessoa está aqui dentro e aqui tem um gerador gigantesco de Van de Graaff, é uma bobina de Tesla, na realidade, e ele está emitindo um raio aqui, mortal. Se pegasse na pessoa aqui, podia até matar. Não sei qual é a potência dele, mas enfim, ia doer, pelo menos, né? E não acontece nada. Isso aqui é aquela mesma, você deve ter ouvido falar de um carro, né? Que se cai um raio no carro, a pessoa não morre, ou no avião, já tem uns vídeos no YouTube que mostram o raio entrando no avião, saindo pela asa lá e as pessoas saem ilesas. Se cai um fio de alta tensão em cima do carro, quem está ali dentro também não morre, desde que não saia, né? Então isso daí é por quê? Porque fica blindado ali dentro, não tem campo elétrico ali dentro. Se não tem campo elétrico, não tem como ter choque, né? Não tem como ter carga percorrendo o corpo, né? Então é isso que acontece aqui também, tá? Aqui também é bem comum, isso aqui na casa de vocês deve ter isso, tá? É um cabo coaxial que a gente chama, tá? Ele tem uma capa de plástico por lá de fora para proteção, uma malha de cobre aqui dentro, ou de um outro metal, enfim, uma malha de metal, né? Aí um isolante aqui, ó, tá? Uma mangueirinha de plástico, né? E aqui dentro passa o outro condutor, tá? Então, o condutor vamos dizer assim, que fecha contato, né? O circuito é esse aqui e esse aqui, tá? Então, o que acontece? Aqui dentro, esse condutor está levando dados, está protegido por esse aqui, ó, tá? Então, quando você está lá na tua casa, por exemplo, com um aparelho de DVD ou na TV a cabo, enfim, qualquer coisa lá que vem sinal, geralmente vem com esse cabo aqui, tá? Então, por mais que tenha interferência, toca celular, essas coisas, a imagem lá não muda nada, tá? Uma vez tinha aquelas fios de antena que era duplo, assim, não sei se vocês já viram, pretinho, mais larguinho assim, e pretinho. Eles seguiam aqui, ó, e eles tinha bastante interferência.
qualquer coisinha que tinha, ligava, qualquer equipamento que tinha, liquidificador, ele tremia tudo, era uma tristeza, né, para assistir alguma coisa que prestasse ali, né? Sempre dava interferência. Nesse aqui já evitou tudo isso, tá? Então ficou muito bom assim os contatos, tá? Antes de eu ir para esse daí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui que eu quero que vocês façam em casa, tá? Ó, vocês vão pegar, isso aqui é um papel alumínio, tá? Ó, vai dar para ver bem, ó, papel alumínio normal, tá? O que eu fiz com esse papel alumínio? Peguei lá no rolo de papel alumínio que a gente usa para carne ou coisas desse tipo, né? Peguei uma folha, estiquei um pedaço e dobrei ela no meio. E aí nas bordas eu passei o que? Dobrei. Você primeiro tem que dobra um lado, como se fosse assim, ó. Você vai dobrar assim, né? Um em cima do outro. E aí passei uma fita para colar ali, aqui e passei aqui na borda também, porque senão a gente coloca a mão aqui e ele rasga, tá? Eu tinha um outro lá no IFC, mas eu acabei esquecendo lá, daí eu fiz um agora aqui. Eu não passei aqui, geralmente é bom passar aqui também, porque senão ele rasga facinho, né? Bem fininho. O que vocês vão fazer com isso aqui? Ó? Vocês vão fazer uma demonstração para os pais de vocês lá, como que funciona. Isso aqui ele vai fazer com que o celular de vocês pare de funcionar, tá? Depois ele volta, não se preocupe. Então eu vou colocar aqui, ó, no rádio, e aí vocês tem que colocar no rádio também. Não pode ser rádio, quer dizer, até daria certo, dá certo, porque ele perde o contato de celular também, né? O contato de celular, o Wi-Fi também. Mas eu quero que vocês coloquem o rádio, esse que você tem que plugar o sonzinho aqui, tá? Deixa eu colocar aqui o alto-falante. Então, deixa eu tirar aqui, deixa eu ligar ele. E aí vocês vão fazer o que, ó? Vão colocar aqui, ó. Certo? Vamos colocar ele, só baixar aqui onde que é o volume. Aqui do lado, né? Já levando para vocês ouvir. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar ele no som de fora, não deixar o som aqui nos fones, né? Deixar o som para sair para você, o pai de você, a mãe de vocês, irmão, enfim, ouvir. Vocês igual vão ouvir aqui também, ó. Então a gente vai aumentar aqui de novo, tá? O que a gente vai fazer? Olha, tá saindo barulhinho, né? A gente vai colocar ele dentro do plástico aqui, ó, tá? Depois que colocar dentro do plástico, vocês vão ver que ele ainda vai estar funcionando. Por quê? Porque a antena é o alto-falante, os fones. Aí você vai colocando tudo lá dentro. E aí você vai fechar, você vai ver que ele vai parar de funcionar, tá? Vou aumentar bem o volume aqui, ó. Você vai ver que ele vai estar funcionando. Tá. Ó, tá funcionando ainda, né? Tá. Ih, eu acho que aconteceu alguma coisa. Ah, ele saiu encostou lá, peraí. Aí, deixa eu colocar aqui. Agora sim. Ó, então a gente vai fazer o que agora? Vai colocar ele ali dentro. Vou fazer isso aqui. E agora aqui, ó, você coloca. Às vezes só não colocar aqui ele já some, tá? Ó, esse aí, ó, começou a chiar, tá vendo? Ó, vou fechar, ó. Vou colocar aqui. Ó, tá ouvindo? Parou. Vou abrir, ó. Vou abrir. Vou colocar a mão ali dentro, ó. Ó. Aqui não precisa nem... nesse caso aqui, depende da antena, não precisa nem fechar, ó. Se eu fechar, continua chiando, né? Abri um pouco e coloquei a mão, ele volta a funcionar. Ó. Por quê? Porque daí a minha mão fica antena, ela deixa o campo magnético, o campo elétrico entrar. É onda eletromagnética, né? Que assim já vai funcionar, ó. Vou colocar um pouco para dentro. Ó. Tá bom? Então, tirando ele, ó. Tirei ele de novo, tá? Aí ele volta a funcionar, tá? Deixa eu tirar a antena aqui agora. Ó. O que você pode fazer também? Então, esse é uma das... Ele funciona mais com esse aqui, fica show de bola. Se você quiser também, você pode fazer o quê? Você aumenta bem o volume dele, do toque, coloca ele ali dentro, mas daí nesse caso tem que fechar ele assim, ó. Pega aqui, opa, pega aqui, dobra aqui assim, ó, fecha ele todo e dobra, tá bem dobradinho. E aí pede para alguém te ligar. Você vai ver que ele não vai tocar, tá? Às vezes até ele toca, porque hoje em dia o celular do celular tá bem forte. Mas geralmente se você fechar um pouquinho e esperar, as barrinhas caem tudo, não tem nenhum sinal. E aí pode pedir para ligar e tal, ele não vai funcionar, tá? Então, às vezes ele demora um pouquinho para cair tudo, porque como eu falei, o sinal é meio forte, né? Se você colocar o Wi-Fi também ele perde e tal, então é bem legal.
Deixa eu tirar aqui. Isso aí acontecia também muito no elevador. Quando as pessoas estavam no início, né, logo que surgiu os celulares, as pessoas entravam no elevador com o celular e lá parava de funcionar, porque o sinal não era tão forte, né, não tinha a frequência utilizada era outra e tal, e ali o elevador, como ele geralmente era todo de metal, ele bloqueava o celular e parava de funcionar, né, então é uma coisa bem interessante que eles fizeram foi melhorar essa banda aí de sinal de celular e assim ficou funcionando. Outra coisa era quando as pessoas iam no shopping também, logo no início, nos shoppings, a pessoa tinha que ficar, não podia ficar no centro do shopping porque não funcionava. Geralmente os shoppings são bem extensos, né? Então eles ficavam nas beiradas, quem queria falar no celular, porque tinha que ficar meio nas beiradas para o sinal entrar. Porque, não sei se vocês sabem, a laje da casa, né? Elas têm uma trama assim de metal. Essa trama de metal aí, ela é como se fosse isso aqui, ó, né? Como se fosse esse negócio aqui que faz bloquear o sinal também de celular. E como é como se fosse essa trama aqui, ó, tá? É uma trama que eles fazem com ferrinho lá, né? A ferragem que eles falam. E aí, como era muito extenso, acabava que o sinal não entrava. Aí eles modificaram essa parte das bandas do celular aí, e agora eles você consegue entrar tranquilamente dentro do elevador, também funciona, dificilmente ele perde o sinal. Ele diminui um pouquinho, pode prestar atenção, entra no celular e olha no celular, entra no elevador e dá uma olhadinha o que acontece com a barrinha, você vai ver que ele diminui, tá certo? Beleza, então, tá, gente? Depois, se alguém ficou com alguma dúvida na live lá, a gente. Na live não, na webconferência a gente tira então, tá certo? Aqui também falar um pouquinho do poder das pontas, mas aqui é bem só um comentário mesmo, para vocês saberem. O campo, as cargas, elas vão todas para a superfície, tá, gente? Então, imagine o seguinte, que eu tenho aqui, ó, uma... Deixa eu ver se eu... Aqui assim, ó. Imagine que eu tenho... Antes de eu falar disso aqui, eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho uma superfície que ela é reta, tá? Então, essa superfície, vamos dizer que eu tenha várias carguinhas aqui, ó. Tá? Várias cargas aqui, e elas estão divididas com a mesma distância, né? Mesma distância aqui, ó. Certo? Estão tudo a mesma distância. Até o final aqui tem carguinha, tá? Imagine que eu pegue esse pedaço e, em vez de eu deixar ele reto, eu faço o seguinte com ele, ó. Eu pego e faço isso aqui com ele, ó. Tá? Pensa o seguinte, ó, esse pedaço daqui até aqui, mais ou menos, ó, daqui até aqui, mais ou menos, ele foi usado aqui na subida. Daqui até aqui, então, né, deixa eu fazer mais uns risquinhos aqui, ó. Daqui até aqui foi usado na descida, tá? Então, quer dizer o quê? Todas essas cargas que antes estavam distribuídas daqui até aqui, ó, eu vou colocar elas todas só nesse pedacinho aqui. Então, quer dizer o quê? Eu tenho uma concentração maior de cargas agora aqui, ó, no espaço. E aí, o que acontece? O campo elétrico nessa pontinha, nesse pedaço, fica mais forte. E se fica mais forte o campo elétrico ali, significa o quê? Que eu vou ter mais força ali, tá? É por ali que vai escapar os elétrons, por ali que vai atrair elétrons ou coisa parecida, tá? E aí entra a parte do nosso para-raios, tá? Então, se vocês observar os para-raios em cima dos prédios, o caixa d'água, onde tiver, ele tem umas pontinhas. Para quê? Para justamente ser o lugar onde o raio seja atraído, onde tem um campo mais forte ali e o raio que cairia aqui do lado, ele cai aqui, tá? Ou seja, ele é puxado por ali, tá? E só uma curiosidade para vocês saber, se eu tenho um prédio, por exemplo, de 10 metros de altura, esses 10 metros de altura, em volta dele, aqui o raio em volta dele, é a quantidade que ele consegue proteger. Então, imagine o seguinte, que o prédio tem 10 metros de altura, e se ele não tivesse para-raio, e um raio viesse a 10 metros aqui, 9 metros, vamos dizer, ele ia cair aqui em 9 metros, tá? O prédio não ia puxar ele. Agora, se você coloca o para-raio ali, e ele vai cair aqui, cairia, né, aqui a 9 metros, ele vai ser puxado para o prédio ali, e daí no prédio vocês podem ver aqui que tem esse cabo, né, ele sai do para-raio e vai até o chão aqui, ó, vai passando pelo prédio, vai até o chão e chega lá e são umas estacas de metal lá, né, de cobre, e essa carga, essa energia que recebe aí, ela é descarregada no solo, tá? Se vocês observarem, quando vocês voltar lá para o IFC, lá no IFC tem
vários no telhado assim, e ali tem os cabos que descem também que vai para baixo, né? Então esses aí são o nosso para-raio lá desse estilo aí, tá bom? Aqui só mostrando a mesma coisa lá que esse aqui de baixo praticamente, né? Ó. Só que aqui o que acontece? Aqui já tá bem bonitinho, né? Ó. Essa quantidade aqui e essa quantidade aqui, ó, não chega nem perto dessa aqui. Então aqui, ó, só até aqui, daqui até aqui, eu tenho muito mais elétrons do que o próton, nesse caso aqui, né, ó, do que aqui até aqui, ó. Então aqui tem um 2 3 4 só. E olha aqui quanto tem aqui. Tem um 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Por isso que nesse pedaço o campo é muito maior do que nesses outros. Aqui tem um pedacinho aqui, ficou em cima aqui, mas aqui tinha um outro também, né? Então o campo nas pontas é mais forte, tá certo? Gente, agora aqui também temos mais uma listinha de exercícios para vocês fazer, tá? Na página 99 do livro, o 2 e o 3, bem tranquilo de fazer também, tá? Então vocês vão lá, vão tentar fazer, ver como que faz a resolução dele ali, vai tentando fazer, bem tranquilo, se ficar com dúvida, me chama ali, manda um e-mail, alguma coisa assim, que eu já respondo para vocês, tá bom? E o ideal é que vocês tentem fazer, e daí depois me mande, pode até tirar uma foto, ó, professor, parei aqui, não consigo tal, manda foto que eu vou e reviso com vocês, ou eu pego, e se for nos dias ali que a gente estiver fazendo a webconferência, eu tiro a dúvida com vocês também, tá certo? Deixa eu ver aqui o que a gente tem, quantos minutos já está. Está com 40 minutos, vamos mais um pouquinho, tá? Beleza. Então, depois que vocês terminaram os exercícios, vocês vão continuar, tá? Então, parou ali, faz os exercícios, depois você vem pra cá, tá? Então, se não começou a fazer o exercício e está continuando a ver, volta. Volta. Brincadeira, tá, gente? Não sei se vocês voltaram ou se não voltaram, mas enfim, é melhor para vocês não ir para frente e aprender agora como que a gente faz aqui, tá certo? Então vamos lá. Então aqui o que acontece? Ó, campo elétrico criado por um condutor esférico eletrizado. Então agora a gente vai fazer o quê? Vai calcular aqui, ó, o campo elétrico devido a uma esfera. Antes a gente estava calculando de uma pontinha, uma carga pontual. E aí agora a gente vai fazer o quê? Vai imaginar que é uma esfera. Tá? Então ela tem um volume, igual a gente falou ali atrás, um condutor, né? Como que eu vou proceder nesse caso, gente? No caso de uma esfera, é como se toda a carga estivesse bem certinho no centro. Tanto que, olha só aqui, é como se tivesse o prolongamento, né? Ó, aquilo que eu falei lá do raio, né? Ó, vem o raio e aqui ele continua para fora, aqui faz 90 graus, né? Então, como essa esfera está carregada positivamente, as cargas ficam todas na parte de fora, ele vai continuar as flechas saindo aqui. O campo elétrico é saindo de uma carga positiva. A mesma coisa de uma carga negativa, ó. Tá entrando aqui, ó. Tá? Não mudou nada da carga pontual para a carga extensa, né? Não muda nada, tá? O que muda é na hora de fazer as contas para achar o campo elétrico aqui, tá? Antes a gente pegava da bordinha e calculava para frente, né? Achava o campo quanto que era lá. Agora não, agora a gente não vai pegar mais da borda. Por quê? Porque se eu pegar da borda, tem uma carga que está aqui, tem uma que está aqui, tem uma que está aqui, tem uma que está lá no fundo. Imagina que eu quero saber aqui, né? Ó, nesse ponto. Qual é o campo elétrico aqui? Como que eu vou pegar dessa carga aqui, dessa carga aqui? Então, para a gente não ficar fazendo de todas, fazendo uma somatória e tal, a gente vai fazer o quê? Vai fazer uma aproximação muito boa e vai fazer do centro da carga até lá, tá? Então, essa é a forma da gente fazer e calcular, tá certo? Então, aqui voltando a falar, ó, o campo elétrico no interior do condutor é nulo, né? Então, ali no meio vai ser nulo e pronto, final, tá bom? E os pontos externos, então, a gente vai calcular, como eu falei aqui em cima para vocês, ó. Então, a gente vai pegar, por exemplo, no ponto P aqui, ó, a gente vai pegar, então, do centro até o ponto P. Então, tá ali, ó, a distância D, então, ó, a nossa fórmula é a mesma, ó, K, Q dividido por D ao quadrado, sendo que D é a distância do centro até o ponto P, tá? Como é uma carga positiva, olha aqui o vetor, ó, tá apontando para fora, tá certo? Então, a gente usa a mesma fórmula, tudo. A única coisa que você tem que ficar esperto é uma pegadinha mesmo, tá, gente? É o que? É que você não calcula da parte de fora da borda da esfera, e sim lá do centro dela, tá certo? Geralmente tem problema falando assim, ó, uma esfera tem 10 centímetros de raio, calcule o campo elétrico da esfera, a 5 centímetros da borda da esfera. Aí o aluno vai lá e usa os 5 centímetros da borda. Vai errar. Por quê? Porque se é uma esfera carregada, você tem que usar o 10 centímetros mais os 5, ou seja, 15 centímetros seria a distância que ele está aí, tá certo? Então aqui a gente vai fazer um exercício aqui, ó. Então,
Consideremos uma esfera condutora de raio 20 centímetros, né? Então aqui ela tem 20 centímetros. Ela se encontra carregada eletrostaticamente com uma carga de 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Determine a intensidade do vetor campo elétrico nos pontos A e C, localizados conforme indica a figura. Então, no ponto A, que seria esse aqui, ó, né? E no ponto C, que seria esse aqui. Tá? Então, eu quero determinar o campo elétrico nesse ponto e naquele ponto lá, tá certo? Então, agora eu vou colocar a resolução aqui já, a gente vai resolver, tá bem? Então, pessoal, esse aqui é o exercício 2 que a gente vai fazer. Ele tem, então, é uma esfera carregada. Essa esfera carregada tem 20 centímetros de raio. E, como a gente já conversou, as cargas ficam todas na superfície. Então, o que o problema está pedindo? Qual que é o campo elétrico no ponto A e qual que é o campo elétrico no ponto C? Olhando aqui, gente, a gente vê que o ponto A está dentro da esfera. Então, não importa se a esfera é oca ou se ela é maciça, o campo elétrico no interior de uma esfera é sempre zero. Então, quer dizer o quê? Que nós vamos ter EA igual a zero, tá? Então, deixa eu colocar aqui. EA é igual a zero, tá? Esse aqui não precisa calcular nada, nem perco tempo com isso, tá? Agora, o ponto C, tanto o ponto C quanto qualquer ponto até a superfície, vamos dizer que fosse assim, calcule o campo elétrico na superfície da esfera, aqui no ponto B que tinha, né? Faria, aí não é mais zero, tá? Aí a gente tem que usar aqui, ó, Q dividido por D ao quadrado, tá? Então vai ficar EC é igual a 9 vezes 10 na 9, que multiplica a carga, que vale 4 vezes 10 na menos 6, dividido tudo pela distância. Bem, qual é a distância? A distância aqui nesse caso, gente, quando a carga é uma carga extensa, a gente tem que pegar do ponto que eu quero descobrir até o centro da minha esfera. Então, o problema deu que aqui é 20 mais 20. Então, vai ser o total de 40 centímetros, que vale 0,4 metros. Então, vai ficar 4 vezes 10 na menos 1 ao quadrado, tá? 4 vezes 10 na menos 1 ao quadrado vai dar 16 vezes 10 na menos 2, tá? Então, esse 4 que a gente corta, simplifica por 4 e dá 1. Aqui simplifica por 4 e dá 4. Então, o campo elétrico no ponto C vai ficar igual. 9 vezes 1 vai dar 9, vezes 10 na 9 menos 6. Então, vai dar na 3. Dividido tudo por 4, que sobrou aqui embaixo, vezes 10 na menos 2, tá? Divide esses dois, né? EC é igual a 9 dividido por 4 vai dar 2,25. 10 na 3 a gente repete. Esse aqui passa para cima mudando o sinalzinho, né? Então vai ficar 10 na 2. Então vai ficar que o campo elétrico em C vai ficar igual a 2,25 vezes 10 na 5 Newton Coulomb. Pronto, achamos. E direção e sentido aqui vai ficar o quê? Como a minha carga é positiva, então vai ser saindo, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, saindo, tá? Aqui é o nosso campo EC. Certo, gente? Tranquilo, pessoal? Conseguiram entender bem? Bem tranquilo, né? Tá, qualquer coisa depois a gente tira as dúvidas aí. Então, lembrando que no centro aí não tem nada que calcular. E depois é só pegar, soma as distâncias, o que a gente fez antes lá atrás, tá bom? Beleza, deixa eu passar aqui, vamos lá no outro. Bem, agora o que vocês vão fazer? Nós vamos ter aqui, ó, página 100, exercício 6 e exercício 7, tá, gente? Então, tentar fazer esses exercícios aqui também, tá? Então, tem a resposta, como eu falei de novo lá no livro, vão fazendo e vão tentando, não vão deixar para a última hora não, tá? Eu vou passar para vocês também, a gente vai ter alguns exercícios aí para fazer, a gente vai ter uma lista lá do Moodle também para vocês fazerem, um questionáriozinho bem tranquilo, tá? E aí, a princípio, essa parte aqui nossa vai ser até aqui, tá? Então, o nosso conteúdo vai ser esse, só mesmo vai ter as atividades que vai ser postadas ali, depois eu vou avisar vocês, tá? Mas o conteúdo nosso para esse período aqui, dessa primeira semana, o primeiro módulo nosso é esse. Depois eu volto e a gente dá continuidade que vai entrar na parte de potencial, tá? Diferença de potencial, voltagem, essas coisas aí que a gente vai ver na próxima etapa, tá certo, gente?
Beleza? Então, obrigado aí pela participação de vocês aí, pelo acompanhamento e vamos levar a sério, tá, galera? Porque esse ano a gente não sabe até quando vai, mas vai ser mais ou menos por esse tipo aí, tá? Então a gente vai mais uns meses aí desse jeito, levem a sério, vocês aí estão no terceirão, né? A ideia já foi adiado aí o Enem, mas terá, né? Não tem como, vai ser mais para frente, mas todo mundo está nessa situação, então todo mundo está se preparando igual vocês, né? Então quem levar a sério, caprichar, estudar, vai conseguir. Eu sei que muitos de vocês aí acabam morando no sítio, né? No interior com os pais, aí acaba ajudando, mas ó, tem que guardar um tempinho para você estudar, tá? Então vocês estudavam antes no horário de manhã e de tarde, então tirem um tempo para vocês ficarem de manhã e de tarde estudando. Não estão de férias, o ano está correndo, nós vamos ter prova da mesma forma, vou passar as atividades para vocês. Essa primeira aqui vai ser só essa daí, depois a gente vai fazer de outras formas também, tá, gente? Então levem bem a sério para não ter problema para vocês, tá? Eu nem me preocupo tanto com a nota de vocês assim, tá? Eu digo mais é o que? É lá no Enem para vocês, porque quem não achar que vai tudo numa boa, depois chega lá e vai mal, não adianta, né? Então só está se enganando, tá certo, gente? Então acho que é isso aí, eu me despeço aqui e a gente conversa na próxima, tá certo? Valeu, abraço a todos, até mais.